Voltamos com liberdade de opinião. O Comitê de Política Monetária do Banco Central anunciou uma alta de 1 ponto percentual na taxa básica de juros. Assim, a Selic passa de 10,75% para 11,75% ao ano. Esse foi o 9º avanço consecutivo da Selic, que permaneceu no menor patamar histórico de 2% ao ano entre agosto de 2020 e março de 2021. É o maior patamar da taxa desde fevereiro de 2017. Com essa decisão, em linha ao que era esperado pelo mercado, o Copom dá continuidade a um ciclo de altas que se iniciou em março de 2021 para combater a inflação no país, que fechou 2021 em 10,06%. Vamos então às opiniões aqui no Liberdade de Opinião. Agora temos Bruno Salles conosco. A decisão de elevar a taxa de juros em 1 ponto percentual é a mais acertada, Bruno? Vamos lá, Elisa, deixa eu colocar meu cronômetro aqui, porque em 5 minutos a gente vai tentar falar sobre esse assunto muito complexo, que é a relação entre a taxa de juros, a taxa Selic, a taxa básica e a inflação. Então vamos imaginar que a gente tem uma cidadezinha pequena, tá? E nessa cidadezinha pequena ali, a gente está com uma economia muito boa, né? Tem um boom de alguma coisa e nessa cidade está todo mundo com muito dinheiro. Quando está todo mundo com muito dinheiro, começa a comprar muito produto. O que isso faz? Isso aumenta o que a gente chama de demanda. Em economia, a gente procura uma estabilidade entre oferta e demanda. Se a gente tem mais demanda do que oferta, o que acontece? Aumenta o preço. Tem muita gente procurando o meu produto, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o preço desse produto. É assim que funciona na economia, na regra geral, ok? Aumentando o preço, muita gente procurando, aumentando o preço, e isso cria esse fenômeno que a gente chama de inflação. Muito bem. O que se faz, né, tradicionalmente em relação a isso quando a gente tem uma inflação que vai aumentando? A gente aumenta o preço do capital, a gente aumenta os juros, né? Então as pessoas passam a ter menos acesso a crédito porque o crédito começa a ficar mais caro. Você, claro, vai sacrificar um pouco a economia desaquece um pouco, mas os preços param de subir. Veja como é uma dinâmica aqui muito tênue, né? A gente precisa mexer nisso de uma maneira bastante tênue. O que acontece nesse caso? Essa inflação que a gente está vivendo hoje em dia é o que os especialistas e os economistas chamam de inflação de oferta e não inflação de demanda. Ora, não é que tem muita gente com dinheiro procurando produtos e fazendo aumentar o preço. Não, nesse caso, as pessoas continuam sem dinheiro, a economia não vai bem, nós temos altas taxas de desemprego, a economia não se recuperou da maneira que se esperava, só que a oferta de produtos diminuiu por conta de alguns fatores. Um deles é um fator dessa crise mundial que está gerando a escassez de alguns tipos de produtos, né? Mas também outro fato é a nossa desvalorização cambial, com que faz que alguns setores da economia prefiram vender esses produtos para o mercado externo a preços altos em dólar, encarecendo o produto aqui dentro. Então veja, quando o problema está na oferta e não na demanda, o aumento da taxa de juros que vai fazer a economia desaquecer, ele não tem tanto efeito, né? Alguns economistas vão dizer que não tem efeito nenhum. Alguns economistas de um pouco mais liberais, de maneira mais liberada, vão dizer, olha, esse é um remédio amargo, a gente sabe que isso não tem um efeito de controle, mas é o que dá para a gente fazer nesse momento. Uma outra alternativa seria mexer em preço, mas para um economista
vista de matiz mais liberal, mexer em preço é uma intervenção muito grande na economia e algo que não se gostaria de fazer. A gente vai ver no próximo tema que isso é algo que pode ser feito nos combustíveis. O Estado ingerir na produção ou no imposto para diminuir o preço dos combustíveis e assim tentar desaquecer a inflação. Um último ponto muito importante é que quando a gente mexe na taxa Selic, a gente consegue controlar um pouco a inflação, mas ele não tem tanto efeito na inflação de preço de combustíveis e do preço de alimentos, que é onde pega a população mais pobre. Então, para a população mais pobre, para as camadas mais vulneráveis da população, esse aumento significa menos acesso ao crédito, encarecimento de financiamentos que foram tomados lá atrás. Então, a pessoa que tomou um financiamento para comprar uma casa, para comprar um imóvel, para comprar um carro atrelado em Selic, agora viu, se ele fez isso há um ano atrás, estava numa taxa de 2 que hoje bateu em 11, né? Olha como esse aumento é grande e como vai doer no bolso dessa pessoa. Só que nos alimentos isso não vai mudar muito, ele vai pagar mais caro pelo capital, mas vai continuar pagando mais caro pelo alimento também. Então essa é uma medida drástica, é uma medida que está sendo feita aqui e deixando como um aviso simbólico que pode continuar sendo feita a depender dos efeitos da guerra no cenário exterior. Elisa. Bruno Salles, conseguiste cronometrar aí, Bruno? Nos seus 5 minutos? 5 minutos e 9 segundos. Ao vivo é um desafio, né? A gente tem de encaixotar a ideia e que ela caiba dentro de um tempo ali que a gente se propõe. Obrigada, viu, Bruno? Daqui a pouco tem mais um assunto.